Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe e derrame de sua luz em nossas mentes para que possamos ter discernimento na busca do bem e força para praticá-lo. Imaginemos que os anjos da guarda, como muitos pensam, que nada são como nossos mentores, assim vemos na doutrina espírita cristã, ele fosse ver os nossos defeitos. Se ele fosse reclamar ao pai, eu já falei 1000 vezes para o Caradori, não adianta. É evidente que todos nós estamos no começo ainda da regeneração, do aprendizado. Como podemos ser perfeitos? Evidentemente, se os benfeitores espirituais dependessem disso, embora, veja bem, nunca ocorreu, porque eles são elevados e sabem e tratam-nos como um filho amado e nos perdoa, mas tendo uma visão assim de nos julgar, de nos condenar, jamais estaria do nosso lado. E esse fato ocorre na nossa sociedade, principalmente no âmbito familiar, quando o pai não dá exemplo, é impaciente e muitas vezes quer tratar do assunto da educação do próprio filho, permitindo muitas vezes que ele aprenda na rua, o que traz-lhe grande transtorno. A luta de um pai, dos pais, por um filho é grande. Imagine então de uns benfeitores espirituais da luta. Veja como o próprio Emmanuel fazia com Chico quando estava aqui. Ele era muitas vezes enérgico, ele estava 24 horas por dia com Chico. Ele, o próprio Chico, diz que ele era imperfeito e que o próprio Emmanuel tinha paciência. Bom, nessas condições que nós estamos pondo aqui como exemplo, nosso comportamento aqui na Terra, como pai, como irmão, como companheiro, como, digamos assim, aprendiz, não poderíamos ser diferente. Não poderíamos adotar o sistema de julgar, de condenar, de ver as feridas, evitando até muitas vezes com esse comportamento de trazer uma oportunidade novamente, como gostamos de dar para as pessoas que nós amamos. Muitas vezes nós temos pessoas piores do que o vizinho, amiga e companheiros, parte da família, mas por ser esse laço consanguíneo, nós perdoamos, mas jamais deixamos de perdoar os defeitos do próximo. Hoje a própria mídia ganha muito falando sobre os defeitos do próximo. E tem quem, pela lei da afinidade, adora isso e vivencia esse ensinamento na sua vida social e lamentamos muito. Muitos vivem até na sua religião, até no próprio espiritismo. É com cautela que nós devemos refletir muito, meditar muito, porque nós não percebemos, achando que isso não nos trará ali um efeito negativo, porque tudo que emitimos no mundo, falamos, pensamos, a atitude, volta para nós, da mesma forma e com o mesmo prazer que emitimos. Portanto, amar ao próximo como a ti mesmo é para que tenhamos de volta isso. Orar pelo que te persegue é para que outro ore por nós quando nós perseguimos também. Vamos aqui à lição que fala muito sobre isso e nos chama bastante atenção. Homem e anjos. É o tema da lição do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 131. Ali nós temos esse versículo que está em Pedro, que nos orienta. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder e evolução espiritual, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Senhor. Quer dizer, eles não julgam nós aqui os nossos defeitos durante o Senhor, se queixando como nós fazemos quando temos um trabalho ou algum companheiro de jornada. É o que nós mais fazemos.
Então, isto, se fosse feito pelos Espíritos Superiores, nossos guardiões, não teríamos a presença dele, o socorro que ele nos faz. Quer dizer que ele não sabe o que nós fazemos escondido, se ele está 24 horas conosco. Então ele sabe daquelas nossas imperfeições que nós não temos coragem de falar a verdade para o próximo, daquilo que realmente nós somos, daquilo que fizemos, daquilo que pensamos, aquilo que pronunciamos muitas vezes às costas daquele qual estamos julgando. Vamos ouvir Emmanuel. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, quer dizer, julgar ao próximo, uma para com as outras. A leviandade domina-lhe as conversações numa outra assunto, sempre julgando, vendo a ferida. A mesquinhez corrompe-lhe as atividades nobres, se é que ele tem alguma, nos mais diversos setores da vida qual ele vive. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, aquele que realmente entendeu a mensagem de Jesus e procura a praticá-la. Quase a maioria, todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhe envenena a vida. Ele não tem outra visão, somente aquela de condenar, ver os defeitos para encobrir o próprio. Alimentam essas pessoas antipatia injusta para com todo aquele que ele convive, para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que não aceita as ideias na vida social, pelos companheiros que não lhe afinam com seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, de atitude e consequência, de causa e efeito, receberão dos colegas também e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras que lhe deu ali, foi o seu comportamento. Ele não vai ficar dizendo. É por isso que a vida de muitos não dá certo. Ele mesmo semeia isso tudo que volta para ele. E ainda muitos se dizem cristão. Guerras silenciosas nesse sentido têm por vezes secular duração muitas encarnações. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espírito iluminado e generoso, que quanto mais revestido de poder divino estes nossos guias, mais se compadece das fragilidades dos erros humanos, estendendo-lhe a mão acolhedora, mesmo com os defeitos que ainda carrega, com a nossa teimosia, para o caminho, e jamais pronunciando esses espíritos superiores juízo condenatório diante do Senhor, do Pai de todos nós, aquele que confiou a missão de nos guiar. Toda vez, meus irmãos, que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda-te da palavra de Pedro. Não te esqueça de que as entidades angélicas, nossos mentores, nossos guias, mananciais vivos e sublimes de força e poder que o Pai nos concede para nos dirigir, nunca anunciam sentença acusatória contra ti diante de Deus, mesmo com os defeitos que nós temos. Jamais ele se baseou nisso para renunciar ao cargo ou deixar de confiar em nós, ter esperança no século da nossa melhoria. E nós, meus irmãos, não é fácil convivermos assim, com os nossos defeitos. Eu, aquele que quer assumir, porque as consequências são duras. Não vamos ficar surpresos de amanhã não aconteceu como eu esperava, como eu pedi ao Pai. Se não aconteceu, é porque eu não mereci. Deus abençoe a todos. Muita paz.